Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre 4 ações que eu apostei todo o meu dinheiro, pessoal, ou seja, eu coloquei toda a minha grana nessas ações. Eu acredito muito nessas empresas para médio e longo prazo e acho que, inclusive, elas podem me tornar um novo milionário na bolsa de valores, pessoal. Então, se vocês querem saber a minha estratégia de investimento e quais são essas ações, tá? Eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui, né, para vocês. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falar sobre a minha jornada nos investimentos. Esse vídeo, pessoal, eu vou primeiro falar minha jornada, minha rentabilidade e em seguida eu vou trazer as ações aqui para vocês e o que eu estou comprando hoje na minha trajetória de investimentos, tá? Olhando primeiramente aqui, você já percebe que minha estratégia, ela é focar 100% do meu capital na parte de ações, ou seja, investir em empresas com uma tendência de crescimento no futuro. E as ações eu acredito como principal motor de geração de riqueza, porque é um pensamento muito simples, pessoal. O pessoal acaba aí desprezando esse pensamento, mas ele é real. Os maiores bilionários do planeta, o que eles têm? Empresas, negócios, e os negócios eles são organismos vivos, eles vão crescendo, vão maturando, vão gerando valor à economia e consequentemente você estará exposto a esse tipo de projeto que tende, obviamente, né, amplificar o seu capital e também no intuito de viver de renda, já que os bilionários, eles vivem dos rendimentos das suas empresas, tá? E você não tem que se importar com a desvalorização de curto prazo. O que você tem que se importar é se você está investindo em boas empresas para médio e longo prazo. Observando a minha carteira, a divisão está exatamente assim. Primeira posição aqui, né? Banco do Brasil, segundo BR Partners, terceiro Petrobras e quarto aqui as ações da Vale. Perceba que muitos vão pensar que eu estou no prejuízo, né? A carteira aqui está caindo 4%, né? Estou perdendo aqui, ó, em desvalorização R$ 5.200, mas aí é que vocês se enganam, tá? Porque quando a minha carteira é pega numa lupa de médio a longo prazo, a minha rentabilidade foi surpreendente com a minha estratégia de investimentos. E olha só que legal. Pegando aqui minha carteira numa lupa de longuíssimo prazo, desde quando eu iniciei, basicamente, pessoal, eu tenho 22 anos de idade. Eu comecei a investir ali nos meus 20 anos, indo ali, né, para os meus 20 anos. Mas, na verdade, no final dos 19 anos. E olha a minha rentabilidade, que surpreendente. Eu consegui 125% de rentabilidade ao longo da minha trajetória, né? E aí, conseguir 125% de rentabilidade em apenas 3 anos, sabe o que isso significa? Quando a gente pega aqui, né, a taxa anual composta, ou seja, qual que foi meu retorno composto nessa carteira de investimento? Ó, 125% de rentabilidade em apenas aqui 3 anos. Eu obtive uma rentabilidade de 31% ao ano. Então, uma rentabilidade extremamente expressiva, superando mesmo até grandes investidores do mercado. A grande questão é, será que eu vou conseguir manter essa rentabilidade por mais tempo? Olha, eu acho que exercendo as estratégias que eu vou falar aqui para vocês, é totalmente possível você conseguir uma rentabilidade mais elevada, mas vocês terão, obviamente, que tomar um risco um pouquinho maior. Mas esse risco, ele é imensamente menor pelo potencial de rentabilidade que essa estratégia pode proporcionar aqui para vocês, tá? Por exemplo, ó, pegando aqui na calculadora de juros compostos, vamos supor que minha carteira continue gerando 31% ao ano a partir daqui, nem mais e nem menos, tá?
Com o patrimônio aqui que eu tenho investido nessa carteira, tenho investido agora, no curto prazo, e supondo, obviamente, né, os aportes mensais, vamos supor aqui, ó, 31% ao ano, durante 10 anos no futuro, lá nos meus 32 anos de idade, tá? E eu investindo o que eu invisto aqui na carteira por mês. Então, consequentemente, pessoal, eu terei ali um patrimônio de 3,13 milhões de reais. Perceba que é um patrimônio bastante significativo, mas é claro que eu estou me baseando com 31% de rentabilidade. Isso aqui é muito variável. Se por um acaso eu der ali um pouquinho de sorte, conseguir os 40% ao ano, quem sabe a bolsa engate um ciclo de alta, né, juro caindo aí no Brasil, eu poderia conseguir um patrimônio de 6 milhões de reais, o que traria ali, obviamente, já a liberdade financeira. Porque 6 milhões de reais hoje, pessoal, já se traduz em uma renda de 60 mil reais por mês. Então, olha só que interessante, tá? Mas é claro que tudo vai depender da rentabilidade, dos seus aportes, aí depende aí da sua vida. Você é que precisa calcular. Mas eu só sei de uma coisa, tá? A estratégia, não interessa seu nível de capital, quanto que você investe por mês, ela é a mesma para todos. E até mesmo supondo que eu aportasse apenas 1.000 por mês, metade do que eu realizo hoje de aporte, eu ainda teria um patrimônio de 5 milhões de reais, o que é um patrimônio bem significativo, né? Mas é muito importante que vocês dêem valor ao aporte, pessoal, principalmente de início, tá? Depois, quando o seu capital atingir um nível grande, acima ali de 500 mil a 1 milhão, se você quiser reduzir ou até parar o aporte do bolso, aí você precisa avaliar. Mas é claro que você vai precisar de empresas que gerem dividendos, né? Para que você possa retroalimentar a carteira no médio e longo prazo, já que o dividendo ele é a variável que vai determinar o seu retorno futuro. De 80% a 90% do seu retorno é oriundo dos dividendos, tá? Pegando aqui, ó, um pouco o pilar da minha estratégia, ela é bem simples, tá? Aportes mensais, dividendos reinvestidos, boas empresas e bons preços. É tecnicamente isso, pessoal. É claro, né? Olhando na teoria, parece ser muito simples. É só aportar mensal, se eu tiver um grande recurso já aporta tudo de uma vez, reinvestir os dividendos, pegar uma boa empresa e bons preços. Só que, pessoal, na prática, não é assim que a coisa funciona, não é assim que a banda toca, né? Vocês precisam, obviamente, observar se aquela empresa que você está investindo está muito além de um bom preço. Será que as perspectivas futuras vão continuar a mesma coisa? Será que essa empresa não vai desaparecer? Tudo isso precisa ser colocado em pauta, já que se a empresa durante 10 anos continuar reportando maus resultados, você não vai ter uma rentabilidade acima da média, o que vai fazer você forçar a vender essa empresa e procurar outra. E nesse meio do caminho você já pode ter perdido dinheiro. Então, precisa obviamente de uma análise, né, muito mais detalhada do que a gente pensa, tá? A primeira ação aqui dessa lista, que foi o motor da minha estratégia, tecnicamente foi o coração aqui da carteira, né? Foram as ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil eu já venho comprando há bastante tempo aqui na carteira, desde ali de meados do ano de 2022, indo para 2023, tá? E aí, muitas pessoas agora estão pensando que o Banco do Brasil tá caro após essa alta, né? Tanto que o patrimônio da carteira voltou a se recuperar após a grande queda que tinha acontecido. Mas a grande questão, pessoal, é que não se baseia aqui por este PL. Esse PL está distorcido. Por quê? Porque, na verdade, o PL atual do Banco do Brasil está muito menor do que este. A perspectiva esse ano é de um lucro na faixa de 21 a 25 bilhões de reais. Então, mesmo sendo ultra pessimista com o Banco do Brasil, supondo aqui um lucro de 21 bilhões, a gente ainda tem um PL na faixa de 6. Perceba que não está em 8, tá? Então, no cenário mais pessimista, o PL ainda está de 6 vezes, tá abaixo de sua média histórica, que é ser negociado em 6,5 a 7. Mas eu acho que o banco, tá, vai ter aí, obviamente, um PL ainda menor. Por quê? Porque este ano podemos ter um lucro de 23 bi. Então, nos baseando aqui para um lucro de 23 bilhões agora, o PL do Banco do Brasil está de 5,6 vezes. Ainda está muito barato. 5,6 vezes lucro, a média do banco é 6,5. E em cenários de euforia, o banco já chegou a ser precificado por múltiplos bem maiores. 10 vezes, até mesmo 15 vezes lucro, tá? Quando a gente engata ali, obviamente, um ciclo de alta na Bolsa Brasileira. E perceba que pelo indicador PVP, o banco tá muito barato, 0,70 de PVP, também denotando que está muito barato, tá, pessoal? Olhando aqui para todos os indicadores do Banco do Brasil. Quando a gente olha para preço justo do Graham, a gente vê um potencial de alto expressivo. Não se deixe levar pelo PL. O PL teve uma queda artificial porque o mercado está precificando que o lucro do banco vai afundar muito, mas não é a verdade e percebemos já uma recuperação em breve. Agora, colocando aqui, ó, preço justo, R$ 51,00, dividido por 22, potencial de alta de 134% na cotação. Fora os bons proventos que o banco pode continuar te pagando. E agora, traduzindo, como o foco desse vídeo aqui é olhar a expectativa de retorno dessas ações, já sabemos que todas que eu vou trazer aqui para vocês estão baratas. Tanto pelo indicador do Graham e também pelo indicador do Peter Lynch, PEG Ratio, tá?
Mas a questão é a seguinte, será que vão trazer um bom retorno? Bom, a taxa de crescimento média do Banco do Brasil, ao longo do tempo, foi na faixa, né, de 11% ao ano. Supondo que o banco vai pagar um provento médio na faixa de 8,5, podemos ter um retorno embutido no preço da ação, 11,2 mais 8,5 de dividendos, retorno embutido no preço da ação de quase 20% ao ano. Isso supera vários títulos de renda fixa e também títulos do governo, tá? Então olha que interessante, parece que o prêmio aqui no Banco do Brasil está muito interessante quando a gente olha para uma lupa de médio e longo prazo, e a gente já pode ter uma recuperação do resultado para o ano que vem, e o ROI do banco já voltar a ser negociado em patamares mais interessantes, tá? Segunda ação aqui dessa lista, pessoal, que eu também fiz bastante compras e sigo carregando para longo prazo e acho que está barata. As ações da Petrobras. A Petrobras, um case aqui um pouquinho mais cíclico, não que o Banco do Brasil não seja cíclico, né? Porque 60% aqui do banco está no agro, então ele é tecnicamente uma empresa cíclica. Mas eu acho que a Petrobras é uma empresa barata. Por quê? Olhando para EV sobre EBITDA está baixo, abaixo da média histórica. Preço justo do Graham, a gente percebe aqui, ó, o preço justo do Graham para a Petrobras também está muito baixo, pessoal. Utilizando aqui a fórmula, temos um preço justo de R$ 83,51. Dividido aqui pelo preço atual, potencial de alta de 178%, tá? Pelo PEG Ratio do Peter Lynch também tá barato, basta que vocês peguem ali o EV sobre EBITDA e dividam pela taxa de crescimento. Pablo, qual que é a taxa de crescimento da Petro? 1, menos aqui, né? Payout 30% vezes ROIC na faixa de 13, taxa de crescimento médio de 9,1% ao ano. Supondo que a empresa pagará um dividendo médio na faixa de 10% ao ano, supondo um preço de petróleo nos níveis atuais, temos um retorno embutido no preço da ação de 19,3% ao ano na média, superando também vários títulos de renda fixa e aí trazendo essa potencialidade de retorno bastante interessante para você acionista de médio a longo prazo de Petrobras. Estão olhando para múltiplos baixos, boa empresa e também tem um gatilho de crescimento bastante interessante, tá? Terceira ação aqui dessa lista, pessoal, as ações da BR Partners, que também fazem parte da carteira do canal. E eu tenho aí 1.637 ações da BR Partners, tá? Ela já é uma microcap, no caso uma empresa aí pequena, né? Com valor de mercado mais reduzido. Microcap é menor ainda do que uma small cap. Ela é um banco de investimento que atua principalmente atua principalmente na intermediação financeira, ou seja, né? Parte de wealth, gestão de grandes fortunas. Então, a BR Partners, ela está livre de risco de crédito. Ela não tem risco de inadimplência como os grandes bancos comerciais e múltiplos, tá? Justamente porque a base de resultados dela é por intermediação financeira. E ela trabalha ali, basicamente, gerindo o capital de terceiros e não o capital próprio, tá? Não que o banco comercial não haja com capital de terceiros também, não gira ali de fato, né? Não faz essa gestão mais de perto. Mas aqui ele tem risco de PDD, provisões, inadimplência, totalmente diferente aqui da BR Partners, tá? Não tem risco de crédito a empresa, ela é livre da atividade de crédito. Aqui é um ponto muito positivo para a empresa. E perceba que mesmo em ciclo de alta na taxa de juros, a empresa continua aqui reportando um ROI alto, ROI na faixa de 22% ao ano. A empresa tem tido uma taxa de crescimento médio no seu lucro de 20%. Então quando a gente pega aqui, ó, o indicador do Peter Lynch de PEG Ratio, né? Hoje tem um PEG Ratio de 0,5. Ele falava que abaixo de 1 simboliza que a ação está barata. A BR Partners está sendo negociada pela metade do que realmente ela deveria valer pela taxa de crescimento dela. E colocando aqui para Small Caps, o PEG Ratio funciona ainda melhor, tá? E colocando aqui, ó, a empresa numa lupa de longo prazo, ela ainda pode pagar um bom provento, mesmo cotada aqui por 10 vezes, que ela já é uma empresa mais precificada, a média dela é ser cotada em 13, então ela ainda tem um potencial de 30% para chegar, né, nas suas cotações mínimas, devido aqui à média de IPO na empresa. Então, supondo aqui, ó, de que a empresa 1 dividido por 10 e 14, né, vezes um payout na faixa de 84%, ela pode tirar para o acionista ainda um dividendo de 8,2% ao ano. E ela pode tirar um retorno embutido no preço da ação, 20% ano de crescimento mais 8,2% de dividendos, ela pode tirar 28% ao ano de retorno, quase 30% ao ano. Essa é a vantagem do small cap aqui. E supondo, né, que o lucro líquido da BR Partners vai continuar crescendo a uma taxa de 20% ao ano. Hoje ela lucra na casa de 200 milhões de reais, e ela pode daqui a 10 anos, pessoal, ter ali um lucro líquido na faixa de 1,2 bilhão de reais. Imagina se lá na frente o mercado precifica a empresa por múltiplos mais elevados, na faixa de 10 vezes ou até 15 vezes lucro. Então, dividido pelo valor de mercado atual de 2 bilhões de reais, ela poderia se apreciar
800% na cotação, fora o grande dividendo que ela pode continuar te pagando. Então perceba que o caso de BR Partners na carteira, ele é um caso mais de crescimento aliado com bons pagamentos de proventos no longo prazo. Pretende segurar a ação por anos e anos. E aí, obviamente, observando se a empresa vai continuar tendo esse crescimento todo, tá? E eu comprei barato, comprei a 15, hoje está a 17 e eu estou com 21% da carteira e sigo colhendo os dividendos e reinvestindo aqui ou na empresa ou em outras oportunidades que aparecem para mim, tá? Última ação aqui da lista. E essa, né, eu coloquei recentemente na carteira do canal. Inclusive coloquei esse mês, né? As ações da Vale do Rio Doce. Hoje eu tô assim com 20 ações da Vale, né? A um preço médio de R$ 56,50. E pretendo continuar comprando com bastante intensidade, principalmente aqui se esses preços continuarem se mantendo. Eu acredito que Vale abaixo dos R$60 para mim é oportunidade longo prazo, nada a curto prazo, tá? Primeiro que a empresa, olhando aqui, ela pretende dobrar a capacidade de produção dela por longo prazo na produção de minério, na produção de cobre, tá? Então ela continua crescendo a sua fatia de mercado, o múltiplo dela está baixo, observando EV sobre EBITDA, tá? Isso aqui está desatualizado, vocês precisam pegar o valor de firma atual dela, que está na faixa de 325 bilhões, e a gente divide isso aqui, né, obviamente, por um EBITDA projetivo de 75 bi. Com preço de minério na faixa de $100, é totalmente natural ela dar ali 75 bi de EBITDA com facilidade. Temos aqui 4,83, né, de EBITDA por ação projetivo. Perdão, pessoal, falei EBITDA por ação corrigindo, erro grotesco, tá? De EV sobre EBITDA projetado. A média da empresa é ser cotada em 7 vezes, não aparece aqui no Investidor 10. Caso hoje, né, ela fosse cotada pela média de 7,5 de EV sobre EBITDA, já descontando a dívida líquida, era para ela valer um valor de mercado de 498 bilhões, que dividido pelo valor de mercado atual, potencial de alta de 69% na cotação. Fora também, pessoal, que pelo múltiplo do próprio Benjamin Graham, ela teria um potencial poderoso de valorização, considerando que o valor patrimonial atual, preço justo das ações R$ 125. E Vale já chegou a ser cotada nesses múltiplos e não faz tanto tempo. Ali no último pico de commodities que a gente teve no ano de 2022, a Vale chegou a ser negociada em quase R$ 120, tá? Então, é provável sim dela ser cotada nestes múltiplos elevados. 125, né? Dividido aqui por 56 a 57, potencial de alta de 124% na cotação. Fora que 75 bi de EBITDA vezes 45% de payout e dividido por um valor de mercado de 294, ela pode continuar proporcionando um dividendo na faixa de 10 a 11% ao ano. E se ela continuar crescendo a uma taxa semelhante à da Petro, porque o ROIC fica aqui em 13%, então 9,1 mais um dividendo de 11,2 a 12, podemos ter um retorno embutido no preço da ação de 20,3% ao ano, trazendo também uma baita simetria. Fora que eu não considero um ciclo de alta na empresa, que aí o retorno poderia ser ainda mais estratosférico, tá? Com minério subindo, né? Grandes dividendos sendo pagos e ainda um potencial de apreciação bem acima da média. E essa aqui é a carteira do canal e um pouco da minha estratégia. Percebo que eu analiso a qualidade das empresas, observo os múltiplos, observo se a empresa está barata e venho fazendo isso até hoje. Pretendo segurar para médio e longo prazo, tá? Pablo, é extremamente difícil fazer o que você faz. Nossa senhora, achei legal o vídeo, gostei, fiquei até o final. Mas será que você tem alguma oportunidade para nós que mitigue nosso risco e traga uma potencialidade de retorno maior? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que essa planilha, ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Fora que você também tem acesso a mais de 100 ações aqui que você pode estudar em tempo real. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as produções dessa planilha serão atualizadas automaticamente, porque já tem algoritmos que fazem isso por você, sem que você tenha que fazer nada. E terceiro fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, tem aqui, né, o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você tem preço teto projetivo e uma infinidade de benefícios aqui para vocês. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui na bio do canal.
basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Então você vem aqui, ó, clica mais, já está bem aqui o link para vocês, tá? E também não se esqueçam de se tornarem membros aqui do canal. A parte de membros tem voltado com força, com vídeos de qualidade para vocês toda semana, de uma forma bem expressiva, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Continuo acreditando na Petro e acho que a empresa pode ser sim uma oportunidade no médio e longo prazo e outras empresas também, né? Como o Banco do Brasil, BR Partners, Vale. Acredito em todas essas empresas que tem na minha carteira. E particularmente eu concentrei bem no Banco do Brasil, porque acho que a tese parece ser bastante interessante. Meu que nada, obviamente, se trata de recomendação de compra ou de venda. Bom, pessoal, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentei se vocês têm Banco do Brasil, Petrobras, BR Partners e Vale e qual é a sua perspectiva no médio e longo prazo. Eu estou pensando, seriamente e futuramente, abrir espaço para uma ação do setor de seguros e também uma ação do setor elétrico. Mas aí precisamos olhar se os preços estão interessantes, tá? Eu só vou adicionar empresa na carteira se o preço estiver barato. Se não estiver barato, eu particularmente estou de fora. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus no próximo vídeo e fui!